coisa de dramaturgia, né? Fala E aí aí, foi ótimo. compartilha, amiga. Compartilha a dramaturgia aí com a gente. Eita, rapaz, olha, minha cabeça ainda tá baralhadinha, viu, menino? Mas foi bom, a gente falou de muitos. Ela trabalha uma perspectiva de dança que eu gosto muito, que é muito filosófica, e eu entendi também que eu gosto de ir por aí, me faz, como é que se diz? Me abre mais possibilidades assim de pensar a dança nessa perspectiva. E foi muito bom porque ela trazia muitos pontos assim importantes de pensar, desde dessa ideia de individualidade, singularidade, então a gente ia diferenciando, trabalhando alguns conceitos, né? E entendendo que existe a diferença entre palavra e conceito, por exemplo, para a gente Uhum. começar a ir entendendo como é que você lida com a organização e a operação, né, das coisas que você faz, das coisas que você pensa, e era muito bom isso. E como é que ela vê isso? Porque, por coincidência, a gente, numa disciplina que teve com Fabiana Brito, uma das aulas dela foi justamente sobre essa coisa da diferença entre palavra e conceito. Sim, E como isso é importante, isso. assim, para a gente, né? Tanto na arte como na academia, né? Uhum, isso, exatamente. E foi muito bom porque ela trazia uma imagem, por exemplo, de, de abordagem, né? De abordagem no sentido de ela trazia sempre essa imagem como dois barcos à borda de algo, né? À margem de algo. Então, essa você tá sempre a dramaturgia como esse lugar que você está sempre margeando coisas, materialidades, né? E como na verdade a gente consegue olhar para as materialidades e tentar criar intimidade ou tentar identificar a intimidade e a maneira como aquelas as materialidades que estão em jogo num processo criativo ou num processo de experimentação, ou no movimento das coisas, como é que essas materialidades elas estão abertas entre elas. Elas têm intimidades, e quais são essas intimidades que a gente precisa perceber entre as coisas, né? Para que a gente não antecipe o sentido que as coisas próprias têm quando elas estão em conversa, quando elas estão em relação, né? É muito Então foi difícil, muito né? bom. Ou porque você está o tempo inteiro fazendo isso, a mesma coisa com a palavra e o conceito, né? A palavra é aquele significado mais bruto, é aquilo que é o que dentro de uma borda, né? Vamos supor aqui, uma palavra, ela dá conta como significado para a gente, né? Mas o conceito ele é mais volumoso, ele tem volumes diferentes, né? De você, de você expandir e ir ali, né? Procurando. E então foi muito interessante até falar também sobre essa diferença de como e eu a gente conversava muito sobre isso, que como, por exemplo, a gente trata as coisas como objeto, e aí eu trago isso para a ciência, né, para a academia, por exemplo, quando a gente trata as coisas como objeto, a gente cria uma lógica de pensamento para isso. Quando a gente trata as coisas como materialidade, isso foi uma questão para mim. Quando a gente trata as coisas como materialidade, a gente meio que deshierarquiza as coisas e o poder de uma coisa sobre outra. Então,
você está falando, você está se referindo a algo que te interessa como objeto, você já se coloca dentro de uma lógica de observar, né? E não de ser observado também pelo próprio objeto, né? E a materialidade não, ela abre para um processo mais friccional entre os interesses e entre as coisas. Falamos um pouco também sobre espaço e movimento, então eram coisas bem assim. Ela trazia coisas e aí a gente ia conversando e ia nessa operação de conceitos também, né? O tempo inteiro com coisas. E era muito interessante a maneira como ela fez, porque tinha uma coisa assim, às vezes a bicha chegava e dizia: você pode falar de novo o que você acabou de falar? E ela dizia assim: você pode falar o que você gostaria de falar, de ouvir, por exemplo, do que eu falei? Ah, mas eu não lembro. Fala o que você lembra e o que você. Então, isso fazia a bicha desenvolver a partir do que ela ainda nem. Da perdição que ela estava, né? Da aflição que ela estava em relação àquilo. Outra coisa bacana que eu adorei foi que as coisas não eram gravadas. E isso gerava, que para mim isso bateu assim, uma alegria para mim, que era a sensação de você ser responsável por aquilo. Você se sentia responsável porque aquilo não ia ser gravado, então você se sentia responsável em estar ali sustentando aquela coisa, porque no outro momento não ia existir. Porque isso, inclusive, era uma das coisas que mais a gente conversava, o quanto a gente tem entregado, né, a nossa memória aos dispositivos. E isso tem gerado alterações na nossa relação, alteração no nosso modo de estar, alteração nos processos de processar isso na presença do outro. E o nosso apetite em relação ao outro também. Porque você está sempre colocando a sua memória para os dispositivos da conta, armazenando coisa, sempre nessa confiança de que tem ali uma coisa, tem ali uma coisa, tem ali. Então, isso você saber que algo só vai acontecer ali e que nem tudo precisa ser gravado e nem tudo precisa ser. E aí não é por. E isso não tem a ver com um grau de importância, tem a ver com uma energia mesmo do grupo de pessoas que se encontram, né? Então, isso foi uma das coisas muito bacanas, assim, que eu achei dessa coisa de não garantir uma existência de uma coisa, né? Mas como é que essa continuidade ela vem muito mais como isso, agora que a gente está acabando de fazer. Eu vivi aquilo e agora isso está vindo aqui. Então, isso é uma continuidade, né? É uma continuidade também. E claro, tem coisas que podem ser gravadas e devem ser gravadas, né? Mas isso tem muito mais a ver com a dramaturgia e a natureza da coisa, e não porque tem que fazer aquilo, né? E fora que também é o lugar da provocação, né? A própria provocação, não vamos gravar, né? Em que estado isso coloca as pessoas, né? Exatamente. E então, a gente discutiu também que tinha a ver com atenção também, que isso tem a ver com atenção. Então, você coloca a atenção ali, você está o tempo inteiro interessada, né? Ela trouxe um termo também que é apetite semiotizante. Apetite semiotizante. Apetite semiotizante, que tem uma pesquisadora que fala sobre isso, né? Apetite semiotizante, que é aquilo que os públicos têm, que é a gente como público, a gente como bichas que vai ver uma coisa, viver uma coisa, a gente tem um apetite por determinadas coisas.
e como é que essa quebra de apetite, essa quebra dessa coisa habitual é quebrada, né? Você tem apetite, né? Pelos hábitos, pelas coisas de ver determinadas e processar as coisas de uma forma. Então, foi bem interessante. Chegaram a conversar alguma coisa sobre dramaturgia na improvisação? Só. A gente trouxe bastante essa coisa a improvisação foi falada várias vezes. Eu acho assim, a improvisação para mim é pura dramaturgia. Para mim, é pura dramaturgia. E eu tenho cada vez mais acreditado nisso, assim, porque o processo dramatúrgico ele tem esse lugar do dramaturgista nesse caso, né? No caso da dança é dramaturgista e não dramaturgo, né? Que já é uma apropriação do termo, né? E a gente falou bastante, eu pensei bastante sobre isso, de como a improvisação ela lida com essa coisa dramatúrgica exatamente porque é uma crítica avançada, que é o que ela fala, é uma crítica avançada. Crítica no sentido de voltar, de estar sempre voltando, voltando para voltando para estar, é preciso voltar para estar, né, o tempo inteiro. Então, quando você improvisa é isso, você está o tempo inteiro voltando daquilo que você quer, porque se você faz aquilo que você quer, você quebra a relação com o que está acontecendo, né? Então você tá sempre desconfiando daquilo que você quer para poder estar fazendo aquilo que você quer. É uma loucura. Mas é isso, é uma coisa que eu tô falando, né? Mas foi bem interessante essas, essas relações, assim. Estás Deixa eu ver o falando que aí, mais. me lembra muito um dos capítulos do livro que eu estou lendo agora. E aí o cara saiu perguntando para vários improvisadores, ele tá colocando termos assim, né? E ele colocou o Uhum. termo tracking, que é meio que rastrear. E é meio isso que tu estás Isso. falando, né? É. Então, quando Lisa Uhum. Nelson faz as improvisações e a qualquer momento ela diz, volte, faça de novo, você está consciente no que você está fazendo, então tem essa crítica avançada no sentido de que não é uma crítica de julgamento, mas é uma crítica de observação do que está Isso. acontecendo no momento, uma atenção realmente voltada, né? Eles falam desse estado de hiperatenção ao presente, né? E como é importante para o improvisador essa atitude de rastrear o próprio fazer à medida que ele vai Isso. acontecendo, né? Para que as coisas Exatamente. vão se Exatamente. organizando dentro do sujeito e do próprio fazer. Isso. Eu fico pensando, Tocando aqui ouvindo a campainha. vocês, eu fico pensando assim, dentro dessa diversidade de trabalhos que tem com a improvisação, né, de objetivos diferentes, foco dado por cada improvisador, como a gente pensar essas particularidades em cada situação. E aí, Soraya, queria te fazer uma pergunta com relação ao que vocês discutiram no curso sobre dramaturgia. Se Uhum. você acha que, quando você se expressa assim, eu acho que a improvisação é totalmente dramatúrgica, né? O ato de improvisar. Você está falando isso considerando toda essa diversidade de trabalhos com improvisação, ou quando você se expressa assim, você pensa num foco específico de pesquisa de improvisação, como, por exemplo, pensar em improvisação para a cena? Uhum. Sim. Eu acho, Patrícia, que é muito mais.
uma percepção minha sobre improvisar. E aí, se essa improvisação ela é, por exemplo, muito mais do aspecto do estúdio, por exemplo, que é você encontrar muito mais para uma prática, vamos supor, tem gente que se relaciona dentro dessa variedade, né, de trabalho, de maneiras de operar com a improvisação, tem gente que usa como processo criativo, né? Eu vou usar a improvisação para processo de criar um espetáculo, uma obra X, que ela tem um assunto muito claro, ela tem uma decisão muito clara, de um terreno muito claro onde ela quer manejar ali, né? Aqueles aspectos daquele assunto. E existe a improvisação mais cênica, né? Que ela é muito mais testemunhal, né? Ela é muito mais testemunhal, porque ela inclusive, ela aciona outras maneiras de viver aquela mesma experiência, por grupos de pessoas, por exemplo. Quem improvisa e quem assiste a improvisação. Vamos supor, que eu chamo isso de cênica, né? Porque se cria um espaço cênico, né? Disso, em que eu entendo que vou fazer isso, e a pessoa que vai assistir entende que está indo para uma experiência cênica, né? Então, eu sinto que, por exemplo, independente disso, eu consigo perceber o aspecto dramatúrgico que tem. Porque você pegar uma questão, pegar um assunto, pegar um tema, pegar uma imagem, ir para um estúdio e processar isso no corpo com a música, a temperatura, o chão que você vai fazer isso, as pessoas que você escolhe para estar ali naquele estúdio, tudo isso é dramaturgia. Entende? Tudo isso é dramaturgia e vai determinar o sentido das coisas que vão existir ali, a poética que vai existir, as sensações que vão existir daqui, né? A ação dramatúrgica, ela está ali, né? Porque a ação dramatúrgica não depende de mim dizer que a dramaturgia, aquilo é dramaturgia ou não. Existe dramaturgia como uma ação que a gente reconhece como artista no mundo. Então, eu olho aquilo e vejo que aquilo tem dramaturgia, né? Por isso que eu digo que, para mim, improvisação é pura dramaturgia. Pura no sentido, assim, coloquial, né? De falar. Assim como também na coisa cênica, porque a coisa cênica parece que a dramaturgia ela só existe quando é uma obra, né? Que ela tem o espaço cênico, que ela configura um sentido, que quem vai estar vendo ali vê isso, né? A gente vai margeando os sentidos ali junto com o público e tal. Mas é mais nesse sentido que eu penso. E uma das coisas que a gente também discutiu foi essa coisa do que é diversidade e o que é diferença. E do quanto isso confunde a gente, né? De como o fato de uma experiência ser diversa não garante a diferença dentro dela. E isso foi uma das coisas que a gente mais conversou. Que essa coisa da diversidade, ela tem capturado, né? Capturado a expansão da nossa responsabilidade como artista, às vezes. Eu ouvindo você falar, eu fiquei pensando numa coisa que você falou antes, que você falou algo relacionado ao modo como você vê as coisas, o modo poético.
né? Como você vê as coisas. Você falou, será que eu busco a poesia ou eu faço poesia das coisas, né? Eu busco a poesia nas coisas ou eu faço poesia das coisas? Mais ou menos algo assim que você falou. E eu fico pensando com relação à dramaturgia, será que ela é construída pelo nosso olhar? É o nosso olhar que constrói essa proposta dramatúrgica, dependendo da situação, ou é a dramaturgia que foi pensada para aquela situação? Você falando, me veio essa analogia com o que você tinha falado antes. Não sei se eu consegui me expressar. Sim. Eu queria acrescentar um negocinho aí que eu fiquei pensando, porque já desde da época do mestrado, eu venho pensando, quer dizer, lá eu defendi isso, de que não nesse sentido de que afirmar, mas fica implícito de que a improvisação é dramatúrgica, porque a improvisação ela está é inerente a ela uma produção de sentido, seja ela consciente ou inconsciente. Seja ela no âmbito que você está fazendo a improvisação totalmente livre e que você acha que ali não tem nenhum objetivo, não tem nenhuma finalidade, a não ser o próprio improvisar, mas o que o corpo produz, o que o corpo agencia, está produzindo sentido, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Então, se você vai para o outro extremo, desse livre-livre, para essa improvisação cênica, então eu diria que existem graus, é um gradiente de produção de sentido. Então, talvez uma produção de sentido que vá mais do inconsciente para o consciente. E uma produção de sentido que tem objetivos também diferentes. Então, um objetivo que possa ser individual, que é que eu estou produzindo de sentido para mim, a partir do que eu faço, vamos supor, improvisando sozinho, ou a produção de sentido que eu estou criando coletivamente e de que estará sendo compartilhada. Porque não quer dizer que, por ser compartilhada, todos vão fazer a mesma produção de nexo de sentido. Cada um vai ter o seu nexo de sentido, é singular, né? É diverso. E isso justamente por causa desses processos cognitivos. Então, se a gente pensa que a cognição é corpórea e que cognição é produção de sentido, então, a partir do momento que o corpo está engajado em alguma coisa, existe uma produção de sentido naquilo, mesmo que passe pelo inconsciente. Então, eu totalmente me identifico com essa coisa da improvisação ser dramatúrgica em si. E voltando para o que a Patrícia fala, eu já vejo que a poesia já é um outro elemento que se é dado, ou seja, seria uma forma de olhar para a dramaturgia. Ela pode ser concreta, poética, prosa, pode ser ficção científica, ou seja, a forma que você vai dar ou a intenção que vai ser dada no tipo de sentido que você quer produzir pode variar, mas que dramaturgia, produção de sentido, não necessariamente está vinculado a uma ação poética ou a um sentido poético do que se está fazendo. Diz Conrado. Oi, meu povo, que saudade de vocês. Eu quero falar o seguinte. Eu acho que a gente, eu vou falar a gente pensando bem aqui no bando, tá? Pensando aqui no bando, pensando no que eu ando escutando de vocês e do que a gente já conversou tanto ano passado. Acho que às vezes a gente tem uma tendência, vou falar de mim, às vezes eu tenho uma tendência de ficar pensando, obviamente, no meu próprio ponto de vista, né? Como artista, criador, como uma pessoa que está lá em cena improvisando. E aí, quando eu escuto essa palavra, essa expressão apetite semiotizante, que eu vou atrás, imediatamente isso me joga para outro ponto de vista. Como a Soraya falou, né? Não só eu observando a minha prática e observando os efeitos da minha prática nas pessoas, mas eu sendo observado, né? Eu estou falando isso porque quando eu escuto também Kiran falar sobre a produção do sentido acontece consciente ou inconscientemente.
Eu concordo, eu super concordo com isso, mas ainda é o meu ponto de vista como artista, sabe? Produzindo aquela arte ali. E aí, quando eu escuto o apetite semiotizante, eu sou jogado para outro lado, né? Para o lado de eu ser observado. E eu acho que essa coisa do apetite semiotizante é bem humana, né? O ser humano está o tempo todo, os seres humanos estão o tempo todo procurando sentido nas coisas. A gente, é uma questão de sobrevivência até. Eu preciso achar sentido, né? O que é que isso faz? Aquele bicho comeu aquela folha e morreu. Então, aquilo tem um nexo causal, tem um sentido que me faz não querer comer aquela folha, ou achar que aquilo é perigoso, sei lá o quê. A produção de sentido atua não apenas num nível muito sofisticado, né, de assistir um espetáculo, mas também no sentido de sobrevivência muito concreto, né, de sair vivendo. Como eu não me machuco, como eu me preservo, como eu continuo vivo. Essas coisas também têm a ver com semiótica, com extrair sentido das coisas que me circundam. E aí essa coisa do apetite semiotizante me leva para o público, né? Quem é meu público? A qualquer pessoa que veja uma obra que eu estou propondo vai ter sua própria dramaturgia, independente das minhas ideias e vontades, né, do que eu quero passar com aquela improvisação, da dramaturgia que eu construí tão bonita, né, tão conceitual, tão coerente. E aí a pessoa vai. Me lembro que com o coletivo a gente fez uma performance uma vez de andar muito lento por uma rua da cidade e a gente tinha toda uma dramaturgia. E aí chegou uma pessoa para falar para a gente: eu já entendi tudo. Vocês são mortos-vivos. Vocês são os mortos que voltaram para a vida. E eu achei aquilo genial, porque a gente não tinha pensado em nada parecido com aquilo, mas fazia todo sentido. E era época de Natal, então o povo estava fazendo compras. Assim, era uma coisa perfeita, era uma dramaturgia perfeita que não passou pela nossa cabeça, né? E eu achei aquilo genial, assim, que bom, é isso mesmo, amigo, você matou a charada, né? Se para você é isso, está tudo certo. E enriqueceu, na minha opinião, a história toda. Então eu fico pensando muito nisso, né? Em como é importante trazer o olhar do outro para mim. Não só o meu olhar é importantíssimo, óbvio, né? Eu estou aqui, é minha profissão fazer isso. Mas o olhar do outro sobre mim, que eu tenho controle nenhum, é importante também. Vou falar bem rápido. O que Patrícia fala sobre a diversidade, dá conta da diversidade da improvisação. Eu acho que não vai se dar conta nunca da diversidade da improvisação. A improvisação não... Falar sobre a improvisação não sustenta o abstrato, não sustenta a generalização, não sustenta. Sustenta talvez por 5 minutos, depois você vai precisar. Gravando 1, 2, 3. Tcharam! Então, eu estava falando da coisa que a Patrícia tinha falado antes, que eu acho que é muito, muito importante. Inclusive está no meu texto, que vai ter no livro do bando. Aquela que faz a propaganda. Essa história da diversidade da improvisação, né? Eu já tinha pensado um bocado sobre isso, sobre como a improvisação, essa atividade da improvisação artística, né? Eu falando do meu lugar, pensando na improvisação como artista, seja nas artes visuais, seja nas artes da cena. E a improvisação não sustenta o pensamento de uma abstração generalizante. Eu posso até começar a falar da improvisação de um jeito abstrato, de um jeito generalizante, mas isso não se sustenta por muito tempo. Muito rápido surgem as perguntas: mas você está falando de que improvisação? Mas tem improvisações que não se adequam a isso que você está falando, entende? Então, na minha opinião, convençam-me do contrário, adoraria. Mas, na minha opinião, até aqui, com todos os meus esforços, a improvisação exige a coisa concreta, exige a especificidade. Então, para falar de improvisação, eu preciso ter contexto. Para falar de improvisação, eu preciso saber quem faz, quando faz, para quem faz, com que intenção faz, sabe? É um artista? É um pedreiro? É uma dona de casa?
porque improvisação está nisso tudo, né? Penso desse jeito na improvisação, muito parecido com essa coisa do apetite semiotizante, né? Por um lado, esse apetite semiotizante está em todo ser humano, todo mundo está o tempo todo querendo extrair sentido do mundo, né? Das coisas que acontecem, dos acontecimentos. E eu acho que a improvisação também, parafraseando Mallarmé, nenhum plano jamais abolirá a necessidade de improvisar. Eu posso me planejar, eu posso projetar, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu ainda assim vou precisar improvisar. Eu posso até fingir que eu não estou improvisando, mas eu estou. Não tem jeito. E aí é muito isso, né? Uma coisa que é tão geral, uma coisa que é tão profunda e ampla desse jeito, vai precisar de ser contextualizada, né? Vai precisar de ser especificada. Senão eu vou ficar falando. Eu boto isso no texto também, né? É uma coisa complicada definir improvisação, porque e olha que eu já tentei um pouco definir o que seria improvisar, né? E aí eu sempre fico com coisas ou ou coisas que ficam gerais e abstratas demais para serem úteis, fica uma coisa que não está ligada na realidade física, né, das coisas, concreta. Ou então fica uma coisa específica demais para funcionar como definição. A improvisação é o que eu, Conrado, faço quando eu sento na mesa para desenhar assim, assim, assado, com as minhas ideias, as minhas coisas. E tá, beleza, isso funciona. Mas isso não vai funcionar como uma definição, né? Isso é uma coisa muito minha, que amanhã pode mudar também, né? Eu, como artista, mudo meus métodos também. Enfim, a conversa é longa, mas eu queria deixar isso aí, né? Bom, isso que tu falaste que agora dá uma ideia maravilhosa, assim. A gente podia, nesse mês agora, ir procurando nas suas referências de cada um conceitos sobre improvisação. Boa. Para a gente fazer um dia de compartilhamento, o que é que esses nomes, o que é que esses nomes conhecidos, desconhecidos, e meio que tentar fazer uma definição pessoal, mesmo que seja a gente saiba que é provisória, parcial, contextual, que tudo mais. Eu acho que isso dava uma discussão massa, assim, a gente ir ver o que é que elas têm em comum, quais são as diferenças, as diversidades, as singularidades. Acho que é muito bom essa ideia, até porque pouca gente aventurou-se a fazer uma definição assim generalizante, né? Poucas pessoas se aventuraram nisso aí. Pessoas que eu digo assim, né? Essas pessoas acadêmicas que escrevem livros e artigos. O que eu vejo é a galera saindo pela tangente. Eles parece que estão definindo, mas na real não estão. Eles saem pela tangente um pouco. Mas eu vejo até nem como uma busca de uma generalização, mas justamente de colocar como essa coisa que não pode ser universalizante, um conceito que não pode ser generalizado para tudo, né? Principalmente porque ele parte desse lugar de que a improvisação não existe só na arte, ela existe na vida, ela é uma característica da vida. É um instinto humano improvisar, né? Eu acho que aí é onde eu assim, me aproximo mais do que Soraya estava trazendo, assim, nessa questão da diversidade e da diferença. Por exemplo, né? Por mais que a improvisação tenha diversidade, eu acho que ela tem algo que é ali, que é também de uma propriedade da improvisação. Do mesmo jeito, o entendimento de dramaturgia que ela trouxe, ela entende que a improvisação ela tem esse entendimento dramatúrgico nela, por mais diversos que sejam os contextos, parará, parará. Porque é a mesma coisa para mim, do mesmo jeito que a gente diz, mesmo quando a gente acha que não está improvisando aqui, a gente está, eu acho que dramaturgia faz parte da vida também. Agora, é lógico que isso demanda uma atenção, um tipo de atenção, né? Para a gente ver que aquilo está sendo criado uma dramaturgia, né? Então... Mas você percebe que quando Soraya fala, ela já circunscreve a fala dela de um jeito muito, para mim, muito evidente. Ela
fala que estava fazendo curso com a Teresa Rocha, um curso, né, um curso dedicado a essa área da dança, pensando dramaturgias na dança. Então, tudo isso já é especificidade. Por mais que se tenha coisas em comum, e tem sim, muitas, né? Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou questionando. Mas é porque a fala já parte de um lugar muito circunscrito, de um jeito muito preciso. Essa fala está se identificando, né? Está se dando contexto. E aí isso também tem a ver com poesia, para mim, né? O que ela traz da poesia eu acho também muito precioso. Para mim, poesia também é um negócio muito amplo. Eu sempre penso, poesia, a palavra grega, poiesis, quer dizer produção. Então, é qualquer coisa que um ser humano faça é poesia. Qualquer coisa que um ser humano... Um animal, por exemplo, um outro tipo de bicho, não produz poesia, né? Ele está sendo instintivamente levado a ter os comportamentos que ele tem. E o ser humano também tem isso. Mas o ser humano, além da vida instintiva, ele produz coisas, né? Que ele não era obrigado a produzir, ou obrigada, que ele não dependia daquilo para sobreviver, mas de alguma forma não podia viver sem. Então, vou até anotar essa frase. Parece que aí chega naquela questão que o Kiran estava apontando antes, da consciência e da não consciência, assim, da intencionalidade, né? Do meu olhar, o que acontece com determinada intencionalidade, o que não acontece. É o meu olhar que está criando aquela dramaturgia, é o meu olhar que está construindo, percebendo aquela poesia ou não. Foi quem fez que teve a intencionalidade ou a consciência de fazer de determinado modo. E como que essas coisas se articulam. Acho que tem um pouco a ver com aquilo que o Kiran levantou antes, né? E tem uma coisa para mim que é assim, eu fico pensando, tudo, não vou dizer tudo, mas assim, não existe artista sem contexto. Logicamente, aquilo que o artista faz, né, cria um contexto, inclusive diferente do que ele às vezes pertence, às vezes está inserido, né? Então, assim, é muito interessante isso que tu traz, porque para mim coloca uma questão que é assim, estar aqui com esse grupo de pessoas hoje, e é muito importante entender que hoje é hoje, né? São essas energias aqui trabalhando, né? Embora a gente saiba que esse contexto bando, ele é muito, muito maior do que só isso aqui, né? Ele é muito maior do que só isso aqui. Até porque ele tem... Eu entendo, por exemplo, olhando para o bando, que ele tem como se fosse programas diferentes, cápsulas diferentes, né? Tem um WhatsApp e tem aqui. São cápsulas diferentes. São membranas diferentes de relação, né? Que mantém essa relação, e eu acho muito importante isso. Então, quando eu penso no bando, eu penso nisso. Por exemplo, nessas cápsulas que se formam de um mesmo contexto, de um mesmo conceito, né? Então, assim, eu fico pensando isso também, e pensando, por exemplo, que quando eu falo que eu vejo improvisar como dramaturgia, né? Relaciona essa prática, esse modo de existir, né? Um modo de fazer, um modo de relacionar as coisas, de criar uma borda mesmo como entendimento, né? Entre pessoas, entre pensamentos, é porque eu, às vezes, entendo que esse contexto que a gente está falando é da natureza do fazer artístico, é da natureza do fazer dança, né? De pensar a dança aí. Então, às vezes, você até esquece de puxar o contexto de novo, porque você já está tão habituado com esses pares em discussões que você nunca considera que não,
que talvez você precise atualizar isso agora, né? Então, eu acho que também tem uma coisa que é assim, dramaturgia não sou eu que decido. Dramaturgia é uma coisa que existe como conceito, né? De um modo de fazer. Em relação à dança, já existe no teatro há muito tempo, na dança que é mais recente esse termo, embora para mim já se fazia isso dançando sempre. Então, assim, quando você vai pensar isso, pensar por essa porta de entrada, né? Pensar as coisas a partir de dramaturgia, de um olhar mais dramatúrgico, você começa a fazer relação com as coisas que você opera, né? Na verdade, dramaturgia é um modo de operar, né? Dentro da dança, dentro da música, dentro do teatro, na vida, se você quiser olhar para isso, mas a partir da relação com dançar, né? Então, mas eu fico pensando, mesmo porque dentro assim, para a gente contexto... não, só para a gente não reduzir o conceito de dramaturgia a gerar sentido, porque assim, qualquer coisa, nós somos, os corpos geram sentido, sejam eles humanos ou não, vivos ou não, né? Eu dizendo que não ou dizendo que sim. Aquilo que está no mundo, independe da gente ver ou não, ele está gerando sentido, né? Então, isso é muito importante de entender a diferença entre quando a gente fala de dramaturgia e quando a gente reduz dramaturgia só à ação de gerar sentido, né? Isso é uma discussão, por exemplo. E eu fico pensando também, de novo, qual o conceito de dramaturgia, né, Soraya? Porque, enfim, tem muita discussão sobre isso, sobre essa questão da dramaturgia do corpo, aí tem gente que fala, mas o corpo não pode dar conta sozinho, a gente tem uma série de outros símbolos, outras informações, mas eu fico pensando, mas daí qual o conceito de corpo que se tem? Porque se a gente for olhar do prisma da fenomenologia, ou do prisma, né, se a gente pegar um autor como Ailton Krenak, por exemplo, que fala dessa indivisibilidade de corpo e espaço, que fala desse corpo numa maneira expandida, que eu acho que tem muito a ver com a tua fala também, que corpo é esse? Né? Então, quando a gente fala, o corpo não pode dar conta de tudo, mas se corpo é espaço, o que mais dará conta, né? E aí, se a gente pensa no corpo como imaterialidade também, né? Então, que esse corpo que você está falando que não pode dar conta sozinho, ele está sozinho de fato, né? Então, também é um pensamento de dramaturgia que me parece que divide um pouco o corpo de espaço. O Merleau-Ponty fala muito sobre essa questão também da visão, né? Quando vocês perguntam, mas sou eu que estou produzindo, ou é o meu olhar para aquilo que traz um sentido específico, eu fico pensando muito sobre esses prismas também, os diferentes modos, as diferentes perspectivas sobre as quais a gente vê e de onde a gente enxerga e a partir de quais experiências. Eu fiquei lembrando muito quando o Con estava contando da experiência dele, de uma experiência que eu tive em Campinas, que a Tishi Viana, do Barracão Teatro, estava coordenando, e a gente saía, um dia, a gente ia para o mesmo cemitério e para o entorno do cemitério de Campinas, toda semana, só que a gente se dividia em 2 grupos. Então, uma semana, um grupo eu ia como Ana Mundim, e na outra semana eu me configurava com uma outra figura, né? Com peruca, enfim, eram roupas minhas, tudo meu, mas eu colocava uma peruca e me reconfigurava numa figura. E no dia que eu ia de Ana Mundim, a gente ficava rodando também para conversar com as pessoas que moravam no entorno, né? Então, na verdade, o nosso público eram as pessoas que estavam sempre ali no entorno, ou que viviam no entorno do cemitério, ou que trabalhavam ali e tal. E a dramaturgia do trabalho, ela foi toda sendo construída pelos vizinhos do cemitério, na verdade, né? Alguns funcionários e pelos vizinhos, porque eles criavam inúmeras narrativas a partir da presença física que se repetia ali de 15 em 15 dias, né? E que era estranha para eles, mas que ao mesmo tempo, aos poucos, foi se tornando reconhecível. E eles conectavam isso a outros mitos, ou outras histórias, ou outras realidades que já tinham acontecido ali no entorno,
E iam criando inúmeras narrativas, né? A dramaturgia ela foi se construindo no diálogo com essa comunidade que assistia também. E que para a gente era algo fora do nosso cotidiano, que foi entrando no nosso cotidiano, e para aquelas pessoas era o cotidiano delas e acabou, né? E claro que com cada pessoa que a gente falava, a narrativa mudava completamente, né? Porque era uma outra perspectiva daquilo que estava acontecendo. E tinha uma pessoa, por exemplo, uma vizinha, que ela resolveu que uma das figuras que aparecia lá estava louca e que precisava de ajuda, assim. Então, foi um momento que para a gente foi bem tenso, porque ela realmente queria entrar com uma intervenção para chamar auxílio psiquiátrico, porque ela ficava morrendo de dó daquela figura que estava o tempo todo ali. Então, a gente entrou numa discussão ética ali naquele momento, né? De trabalhar nesse limiar entre ficção e realidade, até quando, né? Até onde? Até onde a gente lida com isso, com o público, e começa a mexer também com as emoções do público num outro lugar, que, do nosso ponto de vista, parecia um pouco perigoso, assim, a gente não se achava no direito de fazer isso, né? E aí foi um momento, inclusive, que a gente começou a falar, não, a gente precisa conversar com essas pessoas agora, né? Chegou num limite, por exemplo, essa moça, a gente precisa conversar com ela, explicar o que a gente está fazendo aqui, né? E que ela entre nesse jogo com a gente, mas a partir de um outro lugar, porque chegou um momento que a gente falou, parece que a gente também está enganando a pessoa, né? E está mexendo com estruturas psíquicas dela também. E a gente não se achava nesse direito. Então, é isso, sim, mas esses pontos de vista que vão sendo criados, né? E as estruturas que vão sendo conduzidas também. Se a gente estivesse fazendo a mesma coisa numa praça ou a mesma coisa dentro de um shopping, seriam, né, outras relações, outras narrativas, a mesma figura com a mesma roupa. E eu também ficava muito impressionada, porque eu sempre tive cabelo preto, né? E eu colocava uma peruca loura. E assim, eu usava a mesma roupa de sempre, o mesmo óculos, mas só o fato de eu colocar uma peruca loura, as pessoas me paravam na rua, os caras vinham me cantar na rua, assim. E aí a gente começou a discutir sobre isso também, né? Sobre essa relação com o corpo, os fetiches que se constroem sobre a corporalidade também. Eu com os mesmos gestos, a mesma roupa, um elemento que muda, como que isso já muda a configuração de como as pessoas recebem teu corpo na rua também. E aí eu fico pensando muito sobre as trans ou sobre os negros que colocam determinados lugares que eu posso ir, determinados lugares que eu não posso ir, né? Assim, aonde eu posso de fato transitar, onde eu não me sinto livre para transitar, enfim. Entra essa questão da intencionalidade muito forte, né, o tempo todo, porque eu trago essa coisa de ser observado, né? Eu como artista sendo observado por outras pessoas, quer eu queira, né? Aquelas pessoas podem ser o público que eu escolhi ou não. Ou então eu posso também ter a escolha de me abrir para o público que tiver no momento, né? Também é uma escolha importante de ser delineada, assim. E eu trago justamente porque eu concordo com você, Ana, porque eu acho que não são questões só estéticas, não são questões éticas também. Se eu estou interagindo com outro ser humano, independente de como essa interação aconteça, eu preciso... eu estou propondo coisas ali, né? E aí são questões éticas de vários níveis. Como é que essa interação vai acontecer? Até que ponto essa interação é ética? Se a outra pessoa sabe ou não o que está acontecendo, entendeu? Essa coisa do teatro invisível, né? Um homem brigando com uma mulher e de repente a briga fica violenta, mas aí as pessoas que estão naquele ônibus ou naquela estação ou sei lá o que não sabem que aquilo ali é teatro, que são um ator e uma atriz, né, interagindo ali. Então, até que ponto isso é ético, até que ponto não é? Já passei por uma situação também de estar numa situação de performance e várias pessoas quererem ajudar uma pessoa, uma outra pessoa, né, que não era eu, porque essas pessoas que estavam ao redor entenderam que aquela pessoa precisava de ajuda médica, precisava ir para um hospital ou para um manicômio, sei lá o quê. E a gente ficou bem... Enfim, são questões éticas que se colocam de um jeito ou de outro, de uma maneira mais ou menos intensa, mas elas sempre estão em jogo, né?
Então, se sou eu, como artista, que estou propondo aquilo ali, é também da minha responsabilidade pensar sobre essas questões, né? Não apenas do jeito estético, que ideia que eu quero passar, que questões estéticas, formais eu quero trabalhar naquilo, mas também como é que aquilo afeta o outro, né? Pensar nessa perspectiva de que eu sou observado, de que eu estou interagindo com o outro, faz... Eu estava lendo um livro essa semana que falava sobre isso na linguagem. Acho que Merleau-Ponty fala sobre isso também, né? Na verdade, não só ele, várias outras pessoas da coisa fenomenológica falam sobre isso, né? A linguagem diz: eu observo você, e você imediatamente vira o objeto, né? Você pode ser qualquer coisa. Eu observo um isqueiro, eu observo um livro, eu observo um cachorro. E existem línguas em que essa sintaxe acontece de um jeito diferente. Em vez de eu dizer eu vejo Ana Mundim, eu posso dizer eu, Ana Mundim, ver. E aí isso já muda tudo, né? A maneira de organizar essas unidades semânticas numa frase já muda. Já abre a possibilidade de Ana Mundim também estar me vendo. Estamos aqui estabelecendo uma relação onde o verbo principal, a ação principal é ver, né? E essa relação inclui Ana Mundim e Conrado, né? Enquanto que Conrado vê Ana Mundim até do ponto de vista da sintaxe, né? Conrado é o sujeito da oração, Ana Mundim é o objeto direto da oração. Então, assim, você já não é sujeito, você já não está fazendo nada, você está completamente passiva, recebendo aquela ação de ser vista. E mesmo que a gente esteja falando da cena... E aí, nesse sentido, o isqueiro também te vê, o cachorro também Sim, te vê, a toalha é também como te Soraya vê. estava dizendo, é como Soraya estava falando. É tudo uma questão de ponto de vista. Se eu me sinto visto pelo isqueiro, o isqueiro me vê. Mas se eu não me sinto visto por outro ser humano, ele pode fazer o que ele quiser e eu não vou continuar ignorando a existência daquele ser humano, né? Como acontece com várias dessas performances que você falou aí, né? Performances sociais, que não são artísticas apenas, mas são sociais cotidianas. A performance de ter uma pele preta, a performance de ser uma pessoa transexual, travesti, entendeu? Pessoas que são, de algum jeito, ignoradas pela sociedade, dessubjetivadas pela sociedade, né? E aí, se eu me coloco na posição de sujeito, já é uma posição de poder, já é uma posição opressiva em relação a outro, potencialmente opressiva, pelo menos, né? Em relação a todos os outros seres, vivos e não vivos. Enfim. Ontem a Mariana está dando um curso, né? Um curso de práticas de ajuntamento. E eu estou fazendo também, à tarde. E falando dessa coisa de observar, né? E ontem ela pediu para a gente trabalhou com um objeto, que é assim que ela chama, objeto. E aí ela pediu, dentro dessa condução toda, começou a gente meditando em relação com aquele objeto, né? E aí foi indo, tendo camadas, e aí o objeto olhava para a gente tinha momentos que a gente escolhia outras posições para olhar o objeto, até o momento que ela sugeriu para a gente andar pela casa com esse babado. E dentro disso ela foi dizendo, deixe que as coisas também observem vocês e vejam a diferença entre ser observado e observar. E aí eu fiquei assim, um ponto. O objeto pede observação ou pede para observar. É uma relação que ele cria como objeto. Aí, segundo, eu fiquei pensando, a gente até conversou, que ser observado independe de mim. Eu não escolho por quem eu posso ser observado. Por mais que eu crie um recorte de lugar,
eu não sei por quem eu estou observado, porque inclusive existem coisas que minha retina não consegue alcançar. Então, como é que eu vou dizer por quem é que eu estou sendo observada? Eu estava aqui na minha casa e eu podia estar sendo observada por uma bicha lá do prédio, lá não sei aonde. E eu nem, né? E eu nem tá sabendo que aquilo está acontecendo. Então, isso foge do controle, foge do lugar, né? Dessa coisa. Tem uma. Inclusive, essa ideia de que esse contexto cênico é um contexto margeado, é uma ilusão também, né? É uma ilusão se a gente for ver. Porque coisas existem independente da gente dizer que elas existem ou não. E eu fiquei pensando, tem uma coisa a própria palavra. A própria palavra objeto. Eu acho que me ajudou muito pensar na origem da palavra objeto, sujeito, entendeu? E Sim. aí, essas palavras, originalmente, né, quer dizer, etimologicamente, elas designam uma interação espacial, não tem juízo de valor. Elas criam uma lógica. Mas é uma lógica espacial, é isso que eu quero chegar. Não é uma lógica que diz que o objeto é passivo, entendeu? Não existe na palavra, na gênese da palavra objeto e sujeito, não existe nada que permita que a gente infira que o objeto é passivo e o sujeito é ativo. Essas palavras, elas designam relações espaciais. Ob, à frente. E jeto vem de... a palavra, é o sufixo que deu origem ao verbo jeter em francês, por exemplo. Jeter significa atirar, jogar, lançar, sacudir. Então, objeto é alguma coisa que está lançada à minha frente. Apenas isso. Não tem nenhuma relação de passividade em relação àquela coisa que está lançada à minha frente. Aquela coisa está se dando a ver, como todas as outras coisas que estão na minha frente, atrás de mim, né? Como você bem falou, eu posso estar de olho fechado e as coisas continuam me observando, né? Mesmo que eu não perceba. Concordo super. E sujeito é a mesma coisa, sub, embaixo. Subject, em inglês, por exemplo. Sub, está embaixo. Ou seja, é algo que está lançado, mas que não está visível, né? Então, o que é subjetivo? É uma coisa que você, Soraya, olhando para a minha cara, você talvez não saiba dizer o que é que está se passando aqui embaixo, né, das minhas camadas mais visíveis. Mas isso também não significa, né? Nesse sentido, o sujeito seria, no sentido da etimologia da palavra, o sujeito seria muito mais passivo do que o objeto. O objeto está muito mais ativo, porque se dá a ver, né? Então, essas coisas, você percebe como as palavras elas vão tendo camadas de juízo, camadas de julgamento, que vão sendo jogadas em cima delas ao longo do tempo e que, na verdade, não estavam lá para começo de conversa, né? Essa coisa das palavras é uma construção social. Talvez falar de sujeito e objeto no século XV fosse completamente diferente, certamente, né? É completamente diferente do que falar hoje em dia, depois de tantas semióticas e psicanálises e tanta água que já rolou em relação a essas palavras aí. Mas eu acho que me ajudou muito pensar em termos espaciais, simplesmente espaciais. Objeto é o que está lançado à frente. Projeto é o que está lançado ao futuro, né? Para frente, para o futuro. E por aí vai. Aí você vai vendo como essas palavras estão relacionadas entre si, né? Sujeito e objeto. A relação é apenas uma relação espacial. A mudança não tem nenhuma relação qualitativa. Um ser humano pode ser objeto, um ser humano pode ser sujeito. E ele não precisa escolher entre ser um ou outro. Do mesmo jeito que a dramaturgia não precisa, na minha opinião, a gente não precisa decidir. Na verdade, a gente não pode decidir se essa dramaturgia, quem vai dizer qual é a semiose dessa dramaturgia, é quem cria ou quem observa, porque não é ou, é e. Além de quem cria e quem observa, ainda tem vários outros i que definem qual vai ser a semiose, né, em jogo ali.
o contexto, a maneira como aquilo é veiculado, se vai ser online, se vai ser ao vivo, que pessoas vão dar vida àquilo ali, né? Naquele momento, naquele momento histórico, por aí vai. Então, Uma assim, coisa importante nunca que tu traz nunca é uma nisso, coisa mutuamente exclusiva, né? São coisas que vão se acumulando. Cada elemento desse vai se acumulando, vai complexificando a relação e não exclui os outros, não. Pelo contrário. o que tu falaste agora, eu fiquei aqui, tu fosse na etimologia da palavra, né? E eu fiquei pensando, a gente criou palavras. E a gente criou palavras para, de certa forma, descrever, narrar, contextuar experiências. Então, antes de termos palavras, tínhamos experiências e tentamos colocar elas dentro de um contexto a partir de palavras que estão enquadradas ali na cultura onde elas nascem. Então, existe alguma coisa na experiência que se assemelha a uma subjetividade ou a uma objetividade. E esse conceito de separação, de oposição, de colocação, de contextualização do que seria uma coisa e outra, ele vai mudando com o tempo e com os contextos em que eles estão. Mas sempre eu achei interessante isso, porque eu digo, tá, mas qual é a experiência que eu estou tentando narrar com isso, né? Com essa palavra? Qual é a experiência do ser que precisa ser, que quando eu vou narrar, ou quando eu vou descrever, ou quando eu vou compartilhar, ela precisa de um termo que ambas as pessoas entendam, e qual é o sentido que se dá a esse termo? Que, no caso, aí vão as culturas e as línguas, mas sempre a partir dessa experiência, né? E aí, a experiência subjetiva ou objetiva? Para muita gente, né, na história da filosofia ocidental, eurocêntrica, a resposta é só tem linguagem. A psicanálise, vários psicanalistas do Lacan falava isso, né? Só tem linguagem. Foucault, você fala de Foucault, por exemplo, as palavras e as coisas. Para Foucault só tem língua. Para esses intelectuais europeus, né, machos, só existe a linguagem. A minha mãe, uma vez eu tinha uma discussão com a minha mãe, grande. Minha mãe tem formação psicanalítica, minha avó era psicanalista, tem toda uma história psicanalítica na minha família, da minha mãe. E aí ela estava falando, não, porque o mundo só existe linguagem, porque o ser humano não acessa o real, ela é bem lacaniana, minha mãe. Porque o ser humano, é impossível para o ser humano acessar o real. Então, o ser humano só existe na linguagem, pela linguagem, para a linguagem, através da linguagem. E aí eu olhei assim para ela e falei, mãe, vê só, eu concordo com você que um ser humano europeu, né, moderno, pós-moderno, sei lá o quê, isso se aplica, né? Um ser humano europeu, moderno, intelectualizado, né, que aprendeu a ler e escrever, beleza, eu acho que isso se aplica. Mas tem outras dimensões da palavra que hoje em dia não são tão evidentes, mas que já foram muito evidentes para muitos povos e para muitas culturas que não operavam desse jeito, né? Tão dicotômico entre experiência de um lado e palavra, abstração, pensamento de outro. Isso é uma maneira de ver as coisas, uma maneira dicotômica, platônica, né? Tá, porque Platão foi que inventou tudo isso aí. E meu pai e minha mãe são pediatras, os dois são pediatras. Como é que eles podem ser pediatras e não sacar que antes das crianças falarem, elas já tinham conceitos e experiências que faziam sentido para elas? Tem tantas perguntas que eu não sei responder sobre meu pai e minha mãe. Pois então, até aí tem tantas ela, perguntas que a gente não sabe responder sobre a gente mesmo, né? A gente mesmo, pois é. Não preciso mais dizer nada. Mas aí, só fechando a conversa com a minha mãe, o que eu disse a ela foi, mãe, imagina, né? Outras culturas onde essa relação entre palavra e experiência não eram tão separadas. Então, se você para pensar que em várias culturas existiam e existem, né, a relação da palavra como possibilidade de conjurar realidades. Não precisa nem ir muito longe. Se você vê a cabala judaica, ela funciona muito assim, né? Eu falo uma palavra e aquela palavra carrega uma energia que afeta a realidade
de um jeito concreto. Eu não estou afetando a realidade de um jeito mental, platônico, no mundo das ideias, não. É de um jeito concreto. A palavra conjura a realidade. A palavra mágica, né? O feiticeiro, a feiticeira fala palavras mágicas e a realidade concreta é modificada por causa daquelas palavras. E se você usa esse pensamento, você vê que a arte, em geral, faz isso até hoje. A arte é magia nesse sentido da alquimia, né? Eu pego palavras, eu jogo essas palavras na realidade, objeto essas palavras na realidade, elas viram objetos, e aquela realidade é objetivamente transformada por aquelas palavras. Não tem nada de abstrato, não tem nada de misterioso. É uma coisa que opera, né? Eu digo a palavra... Imagina, se eu entro esses teóricos da fenomenologia, eu acho que eles contribuíram muito para complexificar um pouco esse pensamento dicotômico europeu, sabe? Muito moderno, muito platônico. Então, quando você vê os grandes fenomenólogos, Merleau-Ponty, eu nem falo de Merleau-Ponty, porque ele já veio bem depois. Mas quando você pega Russell, por exemplo, e outros fenomenólogos do primeiro tempo, gente que inventou esse nome na fenomenologia, você vê que essas pessoas elas trabalhavam o objeto de um jeito muito, muito, muito amplo, muito aberto. Inclusive fazendo com que questões que a gente aprendeu a pensar como subjetivas fossem tratadas como objetos de estudo, né? Então, assim, tá, beleza, existe o subjetivo que eu não vejo com os olhos, mas eu percebo de milhões de maneiras esse subjetivo. Eu percebo, por exemplo, voltamos às palavras. Percebo palavras que Ana Mundim está dizendo. Percebo o som da voz de Ana Mundim. Percebo a veia do pescoço dela. E estufando quando ela fala de coisas. E aí eu infiro que ela está com raiva. Ou que ela está muito apaixonada pelo que ela está falando. Enfim, o subjetivo vira objetivo, percebe? E aí eu acho que a fenomenologia contribuiu muito para complexificar esse diálogo, porque essa coisa platônica de palavra de um lado, conceito de um lado e experiência do outro, já deu, né? A palavra é uma experiência em si, e as coisas não precisam necessariamente de palavras para ser sentidas e experimentadas. Então, assim, essa coisa platônica de dicotomizar a realidade também não se sustenta muito, né? E são coisas que eu estou falando tudo isso porque eu acho que essa dicotomia aí, platônica, ela é muito resistente, muito entranhada, muito, 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 é um ranço. E muita gente tenta inventar a roda para se livrar disso e não percebe que está só reproduzindo. A resposta da minha mãe, ela ficou puta comigo. Ela achou que eu não estava escutando o que ela estava dizendo. Eu disse, mãe, eu estou entendendo tudo que a senhora está me dizendo, estou ouvindo tudo, e eu concordo em parte, mas eu estou oferecendo a você um outro ponto de vista, né, que não é só meu, né? Na verdade, nem é meu, porque eu fui criado platonicamente, minha cabeça é toda platônica. Mas a minha vida artística e espiritual me ensina o tempo todo, me mostra, joga na minha cara o tempo todo que essa dicotomia platônica simplesmente é uma falácia, não existe, nunca existiu. Eu posso até pensar no mundo das ideias onde tudo é perfeito, mas na verdade é só um pensamento, não, né? Muda a minha experiência só porque eu quero que mude. Esse negócio que eu estou fazendo do curso em milagres, o objetivo é justamente destruir todos os platões que existem dentro da gente. Ah, já deu, Platão, já deu. Essa moça é uma filósofa italiana genial, ela não é nada menos que genial. É uma senhorinha italiana chamada Adriana Cavarero. E ela tem um livro famoso, acho que foi o primeiro livro que ela publicou mesmo, assim. Um livro já mais antigo chamado... eu tive ele em inglês, eu dei para uma pessoa. Chama In Spite of Plato, tipo, A Despeito de Platão. E é uma crítica, assim, genial.
E ela, além de tudo, né, o livro já seria, se fosse um tratado filosófico abstrato, já seria uma coisa muito genial, mas ela faz uma leitura feminista. A mulher é muito foda. E ela é muito incrível nessa crítica que ela fala de Platão, porque ela diz que os entendimentos de gênero modernos europeus, né, modernos, ocidentais e tudo, passam muito por essa ideia platônica do que deveria ser, né, o mundo das ideias, e o mundo da realidade é um pálido reflexo desse mundo das ideias. Eu não sei se esse livro está traduzido em português, vou procurar, mas é um negócio assim genial. Quando você vê Merleau-Ponty, por exemplo, que é um fenomenólogo já mais recente, né? Eu não sei nem se ele se considerava tão fenomenólogo assim, mas as pessoas com certeza consideram ele fenomenólogo. E você lê Merleau-Ponty, já não se coloca essa história de experiência de um lado e linguagem do outro, sabe? Até Foucault tem aquele livro famoso, né? As palavras e as coisas. Então, assim, palavras são uma coisa, coisas são outras coisas. Mas, na verdade, palavras são coisas também. E coisas são palavras na medida que eu nomeio elas. Então, assim, essa dicotomia, ela não se sustenta 5 segundos, né? Você lê Merleau-Ponty e isso fica muito patente. É uma escrita poética. É uma escrita que lida com a linguagem em si, com esse poder mágico da linguagem de produzir realidade. Ele faz isso manipulando as ideias, né? Ele faz a alquimia das ideias dele, mas ele também opera isso na linguagem. Era um artista, um super estilista da palavra, um artista. Os livros são super poéticos. Mesmo que você não entenda nada filosoficamente, não saque nada do que ele está dizendo, mas é bonito ler aquele fluxo de palavras, né? Deleuze e Guattari, esse povo, né? Eram pessoas assim. Que filosófico, né, tudo isso. Então, eu fiquei com uma pergunta aqui. Será que quando a gente fala, por exemplo, em dramaturgia, a gente está viciado por exemplo, quando a gente traz outras maneiras de operar que são, que são ali, que parecem uma novidade como palavra, mas se parecem na maneira de fazer com coisas que já estão sendo feitas. Minha pergunta, não estou sabendo formular muito, mas assim, será que toda vez que a gente cria uma outra maneira, porque a Lica botou aqui, qual a diferença entre dramaturgia e composição? Então, quando a gente faz isso, será que a gente não está tão viciado em ter que escolher uma coisa em detrimento de outra, né? Por exemplo. E do mesmo jeito, as diversas maneiras que se associam à coisa de improvisar, por exemplo, né? Porque a gente tem improvisação em tempo real, improvisação cênica, improvisação composicional, improvisação, tarará. Porque eu sinto também que quando, às vezes, a gente cria uma nomeia alguma coisa, de certa forma, a gente... Quando é que isso é muito mais uma necessidade de criar uma cicatriz e uma maneira de garantir que isso como um processo, um aprofundamento de coisas que já existem, que estão encaminhando, e outras maneiras de operar que vêm de um mesmo lugar, entende? Porque existem maneiras de operar diferentes de uma mesma coisa, né? Né?
Então, eu fico pensando isso, nesse hábito também que a gente tem de, ou isso vai deixando de ver que não é nem para cima, nem para baixo, nem para um lado para o outro, mas por muitos jeitos, né? Muitas maneiras. Eu sinto que tem uma tendência autoral nesse mundo, né? Uma tendência de criar assinatura, de, de criar cicatrizes, donos das coisas, inclusive da dança, né? Quando você diz dança contemporânea, dança não sei o quê. Que é uma coisa moderna, né? Nem sempre foi assim no mundo Sim. das artes. Se você pega só o mundo das artes, por exemplo, a própria arte é isso, né? Também. Ela é uma maneira nem sempre do foi. Ocidente de dizer que isso é um negócio. A arte europeia, né? Estou falando de um lugar bem específico. A gente está falando que eu estou aqui sentindo que a gente está num território bem europeu, filosófico, moderno, por aí vai. É daqui que eu estou falando. Mas, tipo, se você pega a arte pré-renascentista, por exemplo, existiam outras maneiras de avaliar o que é uma arte boa, o que é uma arte bem feita, usando critérios que não tinham absolutamente nada a ver com originalidade. Tanto que obras de arte não eram assinadas, né? Entre a arte e o artesanato, entre os artistas e os artesãos das corporações de ofício, a diferença era muito pouca, né? O que era um artista? Um artista era uma pessoa que ia estudar com um mestre artista e aprender as coisas. E aí essa pessoa dominava uma técnica e ela era considerada um artista, mas ela nem sequer assinava, né? As obras que ela produzia. Então, assim, ser original não apenas não era uma coisa valorizada, como era uma coisa desvalorizada. Se você começasse a pintar quadros, por exemplo, ou criar esculturas diferente do que você tinha aprendido com seu mestre, e eu estou falando mestre no masculino porque é um negócio muito machista mesmo, você era um artista ruim, simplesmente. Era simples assim. Então, essa coisa de criar assinaturas e reclamar essa autoria é uma coisa moderna, mesmo no mundo da arte, mesmo no Ocidente. Nem sempre foi assim. Nem sempre rolou esse negócio. E tem gente que critica essa questão da originalidade até hoje, né? Tem um livro famoso de uma crítica americana chamada, acho que é Rosalind Krauss, que ela fala sobre a originalidade como um mito modernista. Ela critica isso, ela fala que a originalidade, na verdade, é um mito. Voltou o som? Voltou. Que, na verdade, essa originalidade é um mito, ela nunca existiu objetivamente. A gente falando, as palavras voltando para puxar meu pé. Mas, enfim, eu acho importante dizer isso, né? Porque essa ideia de que eu concordo super com você, Soraya, muito, 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 mas eu também acho importante dizer que mesmo falando desse lugar eurocêntrico, moderno e por aí vai, nem sempre foi assim, né? Ou seja, tudo muda, até a ideia de que tudo muda, muda também. Eu ainda fiquei pensando assim, nessa relação entre essa palavra dramaturgia, porque a dança trouxe para a dança essa palavra, né? Isso era uma palavra no teatro que significava que tinha uma coisa específica mesmo, que era de trabalhar o texto e tal. E aí, por isso que eu fiquei me perguntando por que usar dramaturgia na composição, né? Eu perguntando para a minha pesquisa mesmo, se eu quero usar dramaturgia. Mas, enfim, ela já existe na dança, agora ela já se aproximou de alguma maneira, né? Isso já
mas fiquei me perguntando mesmo por que ela foi trazida ao invés de ser inventada uma outra, sobre a maneira da dança organizar esse tipo, sei lá, coisas assim. E Se teve você uma outra pega, coisa. se você pega como é o nome da coisa? Etimologia da palavra, a dramaturgia vem da fricção entre teatro e literatura, né? É o texto teatral, literalmente é o texto teatral, na etimologia da palavra. Como a liturgia é o texto para ser lido na igreja, né? A liturgia, o padre que abre a Bíblia e vai ler coisas. Então, assim, vem disso, vem da litera, vem do texto, e de um texto que tinha uma função específica que era ser encenado, era ser não apenas lido em voz alta, mas lido em voz alta na contracena, na cena com mais de uma pessoa. Tem uma outra coisa assim, que eu estou pensando da outra fala, sobre o objeto. Quando a gente estava fazendo o curso de Psicologia da Atenção, aí teve um texto que a gente leu da Eric Manning, do Brian Massoni, um texto em inglês que fala sobre a percepção dos autistas, de como eles percebem as coisas no mundo. E no meio da discussão, teve uma hora que a Virginia falou assim, me parece que ou foi ela, ou foi alguém que estava estudando o texto, acho que está em algum lugar, mas enfim, alguém trouxe uma reflexão que eu achei bem interessante. Parece que os autistas, eles não têm uma atenção objetificante das coisas. E aí vai por essa palavra mesmo que o Conrado fala, assim, não é uma coisa que está à frente. Objetificante nesse sentido de algo que é até focado, com atenção focada, né? Que tem contorno, que tem forma. É como se, lógico que existem vários espectros de autista, né? Mas assim, ela estava, a Eric Manning estava discutindo trechos de textos de autistas, explicando sobre a experiência de visualizar as coisas, né? de perceber as coisas. E o que eles percebem é uma composição muito mais assim, textura, movimento acontecendo, que é menos objetificante, assim, de dizer assim, eu estou percebendo uma árvore, ele fala assim, eu estou percebendo movimentos que a gente sabe, a gente vendo a imagem, a gente via que era da árvore, das folhas, mas ele não estava falando, sabe? Ele não objetificava na árvore. Ele falava do movimento, da textura, que estava meio nublado, uma neblina, então aquela textura, não sei como. E eu fiquei pensando nisso, né, assim, também, como a gente, apesar de a gente falar de que objeto é uma coisa que a gente também foi construindo esse sentido do objeto, mas tem uma coisa do objeto que é uma maneira específica de relacionamento com as coisas. Ele tem uma forma, ele é definido, né? Ele tem essa definição. E se a gente, quando a gente está improvisando, ou dançando numa dinâmica muito intensa, a gente percebe essas coisas muito mais pelo movimento, pela textura, do que necessariamente com essa tensão objetificante, assim. Eu refleti nisso, assim, quando eu estava falando, que é uma maneira diferente de pensar as relações das materialidades, né? Que aí, para mim, faz sentido falar em materialidade, porque o movimento da árvore é uma materialidade, a árvore é outra materialidade, né? Elas não são a mesma. O movimento que a árvore produz junto com o vento é o movimento da árvore com o vento, é uma materialidade, né? E a árvore é outra materialidade. Eu pensei nisso. E aí, não sei, me parece, só pensando alto mesmo, mas me parece que vem muito mais nessa conjunção verbo, palavra e corpo do que no na nossa corporalidade, por exemplo. Porque quando o Con fala, isso não faz mais sentido e tal, não faz mais sentido, mas eu ainda vejo a gente viver isso, né? A palavra, o discurso, ter uma hierarquia mais alta do que a prática. Então, se eu falo que eu faço isso, ainda que eu não faça, se eu tenho uma retórica para
convencer o outro disso, isso toma uma proporção maior do que o próprio fazer, né? Do que a própria prática. E aí eu vejo que quando a gente se desconfigura, né? Eu percebo muito isso quando, enfim, quando as relações com o mundo são outras, né? Quando você traz a relação do autista, né? Ela vai toda por um outro nível de corporalidade, assim, que talvez... E aí é isso que é tão difícil para a gente lidar com o autista, eu vejo também, né? Com pouquíssimo contato que eu tenho. Mas por quê? Porque a palavra, ela vai perdendo, não sei nem se é perdendo no sentido, ela toma um outro lugar, né? A palavra é um outro lugar, assim, a prática, a coisa do pegar, né? Se eu fico nervosa, eu percebo que o autista ele tem uma tendência a se bater, né? Não é uma coisa do verbo, é uma coisa do movimento, né? Ele expressa isso diretamente pelo movimento, né? Para mim é difícil ainda falar, porque a palavra para mim é movimento também, então ficar categorizando as coisas assim, é um pouco complicado. E o corpo, para mim, em movimento é discurso também, né? Mas acho que deu para entender o que eu estou falando, porque para mim é isso, os contatos que eu tenho, às vezes, por exemplo, com crianças autistas, eu ainda não tive contato com adulto autista, mas com criança autista eu vejo que é isso, não adianta a voz, né? E aí talvez isso desconfigure muito. Tem outra coisa também, que quando a gente fala autista, a gente está falando de pessoas muito diferentes, né? Na sua maneira, é um campo amplíssimo. Então, Exatamente. tem autistas que manejam a palavra melhor do que a gente, tem autistas escritores, assim. Então, assim, são coisas muito... Eu estava conversando com meu pai, as conversas que eu tenho com meus pais, né? Meu pai estava dizendo que, na opinião dele, ele acha que no futuro, ele discorda dessa ideia de que grau de autismo. Ele acha que são condições diferentes mesmo, que é o que a gente chama de espectro autista. No futuro, a medicina, que ele acredita nesse poder da medicina, né, que tudo sabe, que tudo faz, mas ele acredita que no futuro a medicina vai saber diagnosticar condições específicas para cada uma dessas maneiras do que a gente chama hoje de autismo se manifestar nas pessoas. Então, tem pessoas consideradas autistas que manejam palavra, tem pessoas consideradas autistas que não conseguem interagir com outros seres humanos ou interagem de outras maneiras. É um negócio complicadíssimo falar porque é muito amplo e muito variado, né? E porque é um outro lugar de compreensão do mundo que não é um lugar, por exemplo, esse grupo aqui que está aqui agora tem, né? É um outro caminho. E aí, como que a gente se aproxima desse outro caminho e tenta, né, compreender por onde passa essa outra percepção também? Ô, Ana, eu acho que tu ia gostar muito dessa moça italiana. Vou ver se eu consigo achar o livro dela, porque ela faz justamente essa crítica, sabe, do pensamento platônico como uma ferramenta de poder e opressão usada, inclusive, principalmente em relações de gênero, porque ela faz uma relação entre isso que você fala, né, se a coisa é escrita, se a coisa tem um pensamento por trás, ela é mais valorizada do que a praxis, do que a prática. E ela relaciona isso com o feminino também. Ela diz que o masculino, nesse tipo de pensamento, né, que foi se construindo desde Platão, é relacionado com a abstração, com a escrita, com a filosofia, e o feminino ficou relacionado ao corpo, à prática, a outro universo aí simbólico e poético, digamos assim. E no entendimento de prática dissociada de pensamento, né? Como se a prática em si não fosse um modo de produzir pensamento e conhecimento também, né? Que, na verdade, essa foi a única coisa que Platão finalmente falou, né? A obra de Platão é essa, é separar a realidade do pensamento. A partir disso, aí os mecanismos de poder e opressão foram aperfeiçoando esse pensamento e usando esse pensamento como base para poder, enfim, exercer poder, né? Não é à toa que o platonismo é uma coisa tão viva hoje em dia, apesar de tudo que o ser humano já aprendeu e parece que não entendeu ainda, que não é por aí.
Amores, eu terei que me despedir. Eu tenho uma reunião agora. Beijos. Gente, Ana, quem tiver, por favor, vídeos de vocês, sim, nos projetos de vocês, de improvisação cênica, de vocês improvisando, manda para mim pelo WhatsApp, ou pelo, enfim, sinal de fumaça, alguma coisa, porque eu vou fazer estágio docente e eu queria, esse semestre agora, e eu queria ter vários, não queria só usar esse povo mais originário da improvisação lá dos Estados Unidos, né? Aí não que eles não vão estar também, mas até para fazer comparação, queria muito ter coisas daqui. Povos originários da E improvisação. quem tiver, por favor, também exemplos de artistas no continente africano, no continente asiático também, que trabalhem, ou grupos que trabalhem com improvisação, por favor, ajudem a estagiáriazinha. Eu quero me estrelaçar contigo, eu quero ter um vídeo contigo. Outra coisa, olha a nossa tarefinha. A tarefinha foi sair catando no mundo definições de improvisação para a gente fazer um dossiê aqui filosófico. Não esqueçam. Eu quero ver essa Então, esfregação. beijo. Depois da vacina, eu quero esfregação, hein? A gente vai fazer um card daqueles. Improvisar é que nem a maré. A gente vai fazer. Roçar, meu bem, roçar, ó, roçar direto. Assim, todo o corpo. Eu, na segunda onda aqui de Fortaleza, agora com tudo fechando de novo, tô vendo aquele sonho de setembro ir embora, assim, sabe? Mas vamos rezar, gente. Pensamento positivo. Eu quero me esfregar em filósofo vivo, minha filha. Ali, ó, fazendo filosofia. Eu aqui, também. Ó, filosofia para mim é essa aqui, ó. Filosofia isso na carne. Exatamente. Chega, Peter Pan, vem embora. Vem em mim, vacina. Bandida. Bandidas, vocês são bandidas. Maravilhosa. Beijos, bando. Beijos.